Boa tarde. A Promotoria Pública de Rio Claro instaurou um inquérito para apurar uma denúncia de possíveis maus-tratos na sede do Grupo de Apoio e Defesa dos Animais da cidade. Nós tivemos acesso com exclusividade às fotos que foram anexadas ao documento. As imagens, que são fortes, mostram um local sujo com animais feridos. Alguns estão mortos e jogados dentro de sacos plásticos. As fotos foram encaminhadas para o promotor Gilberto Porto Camargo, que instaurou o inquérito para apurar os fatos descritos e possíveis irregularidades e ilegalidades na administração do Grupo de Apoio e Defesa aos Animais. O documento tem como denunciantes o advogado e coordenador da Força Integrada Azul, Cláudio dos Santos Silva, e o médico veterinário contratado pelo GADA, André Luiz Caperucci. Nele, Ana Maria Diniz e Roberta Escrivão são citadas como responsáveis por abrigarem os animais em condições precárias de saúde, alimentação, higiene e acomodação. A denúncia, também protocolada pelo Ministério, faz referência a um possível desvio irregular de verbas públicas. Nós entramos em contato com a ex-presidente do GADA, Roberta Escrivão dos Santos, uma das citadas na denúncia. E por telefone ela nos informou que as contas do GADA foram todas aprovadas pelo Tribunal de Contas e que inclusive o veterinário citado na matéria assina junto à prestação de contas e que os cuidados dos animais ficam a cargo deste profissional. Ela informou também que as portas do GADA estão abertas para o Ministério Público para averiguação. Foi preso em Imbituba um homem de 41 anos, acusado de estar envolvido em uma rede nacional de pedofilia e que estaria articulando o Encontro Nacional de Pedófilos para ser sediado na cidade de Limeira. O criminoso foi localizado em uma operação batizada como Operação Candura e que une o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, de diversos estados brasileiros. De acordo com informações do GAECO, as investigações mostravam que o Encontro Nacional de Pedófilos aconteceria ainda este mês em Limeira. Porém, o GAECO não pôde esperar o encontro acontecer para agir, já que crianças estavam sendo violentadas. Um posto da Guarda Civil Municipal de Piracicaba, localizado no bairro Paulicéia, foi alvejado na noite de ontem. 2 homens em uma moto passaram pelo local e atiraram diversas vezes utilizando um revólver 9mm. Os disparos atingiram uma porta de vidro, uma viatura e a parede do local. Ninguém ficou ferido durante o atentado. De acordo com informações da polícia, os oficiais não sofreram ameaças e foram pegos de surpresa pelos criminosos. Uma equipe da perícia recolheu os projéteis e uma investigação será aberta para checar os responsáveis pelo crime. E cientistas anunciaram hoje a observação de uma partícula subatômica inédita até então. Eles veem fortes indícios de que se trata do bóson de Higgs, a partícula de Deus, única partícula prevista pela teoria vigente da física que ainda não tinha sido detectada em laboratórios e que vinha sendo perseguida ao longo das últimas décadas. A grande questão é que nenhuma das partículas existentes em um átomo possui massa. Isso quer dizer que os cientistas ainda não sabem o que daria materialidade ao mundo. A nova partícula tem características consistentes com o bóson de Higgs, mas os físicos ainda não afirmaram com certeza se trata mesmo da partícula de Deus. Para isso, eles vão coletar novos dados para observar se a partícula se comporta com as características esperadas do bóson de Higgs. Mudando de assunto, os consumidores de Rio Claro contam com uma nova opção para compras de artesanato. É que os empreendedores do projeto Economia Solidária estão com uma feira temporária na Rua 1, ao lado da estação ferroviária. A Silvia é artesã há anos e criou uma técnica de artesanato para continuar trabalhando. Esta cortina, feita com materiais recicláveis, foi a saída. Porque eu precisava fazer alguma coisa. Eu sempre trabalhei com artesã e não conseguia mais fazer nem crochê, nem coisa alguma. E com isso aqui eu recuperei a mão, a melhora da minha mão foi com isso. Foi muito bom. Mas outra dificuldade encontrada muitas vezes por profissionais desta área é conseguir mostrar o trabalho e ter o reconhecimento. Essas artesãs de Rio Claro conseguiram um apoio através do programa Economia Solidária. Ele vem sendo desenvolvido desde 2009. A cooperação é um dos objetivos, um dos princípios da economia solidária, a autogestão. E foi através do projeto que elas conseguiram um local para expor os trabalhos. Cerca de 17 artesãs ocupam
ocupam por período provisório este espaço na Rua 1. A estrutura construída ao lado da via férrea, entre as avenidas 2 e 4, deve ser ocupada pelos camelôs que hoje estão no jardim público. Enquanto esta transferência não acontece, o local vai ser utilizado para feiras como essa e manhãs de pratos. Para a Gisele, que trabalha com artesanato há 25 anos, a proposta já rendeu lucros. A venda aumentou quase o dobro. A situação mudou bastante, a gente tem vendido bastante, pegando bastante encomenda. O ponto aqui é excelente, bem movimentado, o fluxo de gente aqui é grande. É muito gratificante para a gente, porque o pessoal está parando mais. Ele está se interessando mais pelo artesanato em si, né, no geral, né? Porque há muita variedade, né? O funcionamento desta feira é de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde e ao sábado, das 9 às 3 horas. Para quem está procurando emprego, o posto de atendimento ao trabalhador de Leme tem oportunidades em diversas áreas. Veja só. Ajudante de confecção, ajudante de cozinha, jardineiro, marceneiro, operador de empilhadeira, balconista, repositor de tecelagem, motorista de caminhão, mecânico de autos e montador de estruturas metálicas. O posto de atendimento ao trabalhador de Leme fica na Avenida Doutor Armando de Sales Oliveira, número 673, no centro. Em Limeira, o reajuste da tarifa de ônibus autorizado na cidade começa a valer na próxima semana. O aumento foi de 5,5%, um pouco abaixo do que foi solicitado pelas empresas. Eu fui conferir a opinião da população sobre esse aumento. Os ônibus saem lotados do terminal. A demanda para o uso do transporte coletivo é grande em Limeira e nem todos estão contentes com os serviços prestados. Tem horário que vai muito cheio, né? E tem horário que o motorista não passa lá, a gente fica no ponto quase 2 horas perdendo tempo, perdeu tempo de trabalhar na casa da patroa e perdeu tempo de fazer o nosso serviço de casa. O reajuste anual consta no contrato de concessão do transporte público e, por lei, a Prefeitura tem que cumprir. As viações entraram com solicitação para que a tarifa fosse a R$ 3,10. No entanto, a Prefeitura autorizou um aumento de 5,5%. As tarifas que custavam R$ 2,70 passaram para R$ 2,85. Francisca é faxineira e depende do transporte coletivo para ir trabalhar. Ela usa 4 ônibus por dia e vai sentir a diferença no bolso. Para mim é um abuso isso aí. Porque uma cidade, tem outra cidade por aí, o transporte não é tão caro quanto aqui em Limeira. E tem até mais qualidade do que o transporte de Limeira. Então eu acho um abuso. Idalina já é aposentada e não paga mais passagem, mas mesmo assim não concorda com o reajuste. Eu acho um absurdo. Porque tem muitas pessoas que usam 2, 3 ônibus, não dá para fazer integração. Eu acho um absurdo isso. Eu acho que não tá bom porque é pelo atendimento que tá tendo agora aí, né? Você não dá integração, você chega atrasado no serviço todo dia. Fica ruim, né? Porque eles não atendem a gente tem que pagar mais caro, né? É complicado. A Justiça de Rio Claro realizou na cidade uma palestra para esclarecer dúvidas sobre a prestação de contas da campanha eleitoral e explicou como devem ser os procedimentos para os candidatos não terem problemas. Os candidatos tiraram dúvidas e foram orientados de como proceder nas prestações de contas para as eleições 2012. Uma palestra foi realizada e um guia entregue aos candidatos às eleições 2012. Então, eles devem ficar atentos quanto à arrecadação de recursos, como fazê-lo, como lançar na prestação de contas, em relação aos gastos, o que pode, o que não pode, como isso deve ser feito no lançamento, né, da prestação de contas no sistema. Para Luiz Coringa, presidente do PCdoB de Rio Claro, as prestações de conta dos candidatos dão mais credibilidade às eleições. Foi uma surpresa positiva para os partidos políticos sérios, que agora eles têm que estar mais do que nunca na linha para fazer essa disputa eleitoral que é tão importante para o nosso país. Isso mostra uma seriedade da justiça eleitoral. Os candidatos devem ficar atentos com o prazo das prestações de contas. Todos os candidatos têm o prazo de até o dia 6 de novembro para entregar as contas. Depois isso vai para a análise da Justiça Eleitoral e em caso de reprovação o candidato pode ficar sem quitação eleitoral. Ou seja, para os candidatos a preocupação maior é em relação à próxima candidatura.
Em instantes, pedalinho no Lago Azul em Rio Claro é atração nas férias. Confira agora como fica o tempo na região. Volta ao Região Notícias, agora 12h48. Tem uma dica para a criançada. Rio Claro traz opção de lazer para essas férias. Os pequenos ficam encantados. Quem já andou de pedalinho não esquece e ainda traz outras pessoas para conhecer a diversão. Muito legal, por causa que a gente está de férias e aí vem aqui passar um pouco lazer e se divertir. Os pedalinhos do Lago Azul, um dos principais pontos turísticos da cidade, normalmente funcionam só aos finais de semana, mas no período das férias escolares, eles preparam uma programação especial. No final das férias, dependendo da frequência, a gente vai estender esse horário, que é das 14 às 17 horas, né? Para que o povo possa usufruir desse benefício. Dona Leonice mora em São Paulo e veio passar as férias na casa da filha e trouxe junto com ela os netos. O primeiro passeio em família foi no Lago Azul para conhecer os pedalinhos. Aí hoje eu tô aqui com meus 5 netos, lindos, maravilhosos, aproveitando o dia em plena semana. Os netos aprovaram a ideia. Eu acho bem legal vir aqui nas férias, eu venho com a minha família e a gente fica assim a tarde inteira aqui brincando, é bem legal. Muito legal, eu gostei bastante, apesar de eu não morar aqui. Tô achando muito bom, porque eu tenho oportunidade de ficar com a minha família sempre unidos nas férias. Segundo o administrador do Lago Azul, o espaço deve receber melhorias. A gente vai fazer coberturas em todo aqui para que as pessoas que procuram o Lago Azul, quem procura o pedalinho para ficar na sombra, na fila de espera, e outra para usuários que fazem caminhada, no momento de uma chuva repentina, ele possa se abrigar nesse toldo que a gente vai fazer, né? E falando em qualidade de vida, uma das alternativas para as cidades incentivar a prática de exercícios físicos sem precisar gastar com isso é a implantação de academias ao ar livre. Uma praça de Rio Claro recebeu este projeto. Estimular a prática de exercícios físicos em espaços planejados para isso. Com esse objetivo, o Rotary Clube de Rio Claro idealizou esse espaço, inaugurado na manhã de hoje. Uma medida que nós vimos que seria bastante interessante seria justamente essa, de trazer uma academia onde a gente pode integrar as famílias, as pessoas, trazer saúde, um convívio excelente. O projeto virou realidade com o apoio de vários patrocinadores. Os aparelhos estão em uma praça na Avenida Brasil, região da cidade em que é comum a prática de exercícios. Mas qualquer pessoa, até terceira idade, pode estar se utilizando dele. Realmente é uma forma das pessoas estarem em movimento. Cada aparelho exercita um grupo muscular específico, relaxando, alongando e fortalecendo todo o corpo. Tudo já testado e aprovado pela população. É uma oportunidade para popularizar o exercício físico, complementa a caminhada de quem está andando, né? E é um espaço aberto para ao ar livre, quer dizer, vai ter um ganho maior ainda, né? Está super aprovado, é gostoso de fazer. E agora no Região Notícias você vai conhecer um museu particular de antiguidades mantido por um empresário em um sítio da zona rural de Piracicaba. Para você ter uma ideia, no local tem peças do século XVII. Confira. Um engenho do final do século XVII, um carro de boi de roda cravada. Carteiras antigas da escola fazem parte de uma grande coleção, um acervo da cultura mineira. Esse colecionador conhece a história de cada peça. Sérgio Rubia conta que tudo começou pela sua criação. Fui criado em Minas, e Minas é o berço de tudo isso aqui, né? Então, desde criança eu fui adquirindo gosto para o acervo mineiro. É o que eu mais tenho aqui hoje, é isso aí. Um filtro açoriano importado de Portugal é a peça da coleção que Sérgio mais admira. Mas outras curiosidades podem ser facilmente encontradas, como esse ferro de passar roupa elétrico para levar na viagem do tamanho de uma caneta, ou peixes pedrificados e também fósseis.
Essa peça é um trole de 1901, que além de fazer parte da coleção, também com certeza fez parte de um momento muito importante da vida de Sérgio. Sua filha, a Isabela, chegou até a igreja de noiva com essa peça, o que hoje em dia não é nada comum. Sérgio explica que essa paixão não vai acabar, que ele pretende aumentar ainda mais a coleção, que hoje tem aproximadamente 500 peças. Esse é um gosto que a gente não se perde com o tempo, sim se adquire mais, né? E é uma coisa que, lógico, você não vai trazendo coisas repetitivas, mas coisas interessantes, coisas que você não tenha, você acaba sim tendo interesse em trazer. Orgulhoso, mostra peça a peça. São grandes, pequenas, e assim seu sítio se tornou um verdadeiro museu, que conta inúmeras histórias e não deixa o passado ficar para trás. Não pelos valores das peças, que para muitos quase não tem, algumas coisas inclusive achei até dentro de caçambas, né? Jogadas fora. Mas para mim é um orgulho de manter a tradição e um dia poder estar explicando, né? Para os mais jovens, determinadas peças, para que serviram, para que foram utilizadas na época, né? Então esse é o meu orgulho. E hoje acontece mais uma edição do Night Bike em Rio Claro, uma pedalada noturna dentro da Floresta Estadual. O organizador do evento traz algumas recomendações para os participantes. É um circuito já voltado para ciclistas mais experientes, né? A recomendação é que o ciclista ele use capacete e farol, na realidade é obrigatório o uso, e que ele não seja iniciante e não seja criança, justamente pela dificuldade de se pedalar à noite, né, pela baixa visibilidade e pelo circuito ser um pouco mais pesado. E tá todo mundo convidado, não só os ciclistas aqui de Rio Claro, né? Com certeza, ciclistas de toda a região já estão participando. Nós tivemos uma participação aí de mais de 15 cidades já, e porque é um evento diferente, né, que acontece na região e é beleza natural. Então, qual é a expectativa para essa noite? Esperando aí por volta de 40 ciclistas, né? O percurso hoje ele vai ser um pouquinho mais pesado, porém ele vai ser mais rápido, né? Porque como tem o jogo também, o pessoal quer ver se chega a tempo de comemorar, né? E é isso, venham pedalar com a gente aí na floresta. A partir de que horas então todo mundo se encontra? 8 horas da noite, aqui em frente à sede da federação, é a saída da pedalada, 8 horas pontualmente. O Região Notícias fica por aqui. Outras informações em nossa segunda edição às 6h30. Uma ótima tarde para você.